Bom dia, Deus! Bom dia, eterno Criador do céu e de tudo que há no céu, dos céus e de tudo que há nos céus, do ar e dos ares, tudo que há no ar e nos ares, dos planetas e de tudo que há nos planetas, das galáxias e de tudo que há nas galáxias, Criador das águas e tudo que há nas águas, do universo e de tudo que há no universo, Criador do planeta Terra e de tudo que há no planeta Terra. Bom dia, nosso eterno Jesus Cristo, nosso Deus único, imortal e único que possui a imortalidade, o qual é o Espírito imortal e santo e único que possui a imortalidade. Quando absolutamente nada existia, o nosso eterno Deus Criador já era existente, né? O nosso Espírito imortal e santo e único que possui a imortalidade já era existente. E tudo ele criou com o poder da palavra dele. Né? Tudo com o poder da palavra dele ele criou. Criou o céu e tudo que há nos céus. Criou todos os planetas e tudo que há em todos os planetas. Criou todas as galáxias e tudo que há em todas as galáxias. Criou o sol, criou a lua, criou as estrelas e criou tudo com o poder da palavra dele. Somente ele foi falando e as coisas veio à existência, né? A esse Deus a minha gratidão. E criou todas as espécies de vida e criou a vida humana. A vida humana Deus criou com as próprias mãos dele. Né? Ele construiu uma casa, soprou na narina daquela casa que estava sem vida, e aquela que estava sem vida se tornou alma vivente. Então a vida de todas as vidas que já existiram, de todas e de todos, e de todas a de todos que existe hoje, de todas as de todos que a cada dia existe até a volta dele do eterno, se deve àquele único sopro lá do jardim do Éden. Né? O único sopro de Deus. A vida humana foi criada com o único sopro do eterno. Quer dizer, o próprio Eterno criou a vida humana com as mãos, soprou narinas e a vida humana veio à existência. Então, mesmo todas as vidas hoje sendo fruto de relações dos pais, né, do pai com a mãe, quem criou a vida foi o nosso Pai maior, Deus, Jesus Cristo, o Espírito imortal e santo e único que possui a imortalidade. O Criador de todos os princípios, quando não existia nenhum princípio, o Criador de todos os princípios já era existente. Né? O Espírito Santo imortal e único que possui a imortalidade já era existente. O Deus único autor da ressurreição eterna dos mortos e dos vivos já era existente. E ninguém nunca o criou ele, porque ele é o Espírito imortal e único que possui a imortalidade. E único que pode nos imortalizar, ou seja, o único autor da ressurreição eterna dos vivos e dos mortos. E ele é o único, e ele é a própria vida. Né? Olha que vê, ele mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quer dizer que sem ele não existe vida. Sem ele não existiria nenhuma espécie de vida e nem a vida humana. Então a vida ela não morre, a vida é eterna, porque a vida é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a vida, né? Nós somos limitados, né? Nós somos limitados, nós somos seres mortais porque morremos, né? Quando morremos, não sobra nada da morte, acaba, né? Zera, a pessoa volta à origem, né? Lá do Éden, que é o pó da terra, né? A gente volta à origem, né? Que é que é a sepultura à terra, né? Volta à terra novamente. Né? Do pó nós fomos criados pelas mãos de Deus e voltaremos para o pó, né? Que se tornamos terra novamente, né? A terra come a carne, os ossos, tudo, e a pessoa volta a ser terra novamente. Somente o Eterno, o Criador da vida, tem todo o poder sobre os que não existem mais. Né? Quando hoje a humanidade do planeta inteiro são usados por anjos e por demônios, né? Quando a humanidade faz coisas erradas, está sendo usado por demônios. Quando a humanidade faz as coisas certas, estão sendo usados por Deus. Então, por Deus, ou seja, por anjos, né? Por anjos. Entendeu? Não é nem Deus, é anjos. Deus envia anjos, né? Então, toda a humanidade tem bons e maus pensamentos na mente. E os bons pensamentos quem põe são os anjos, né?
da parte de Deus. E os maus pensamentos quem põe é os demônios da parte do diabo, né? É por isso que a palavra de Deus fala assim, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas se as pessoas perceberem, quem mata, rouba e destrói é a humanidade, é os homens. Mas os homens sendo ferramentas de Satanás e dos demônios, né? Então todo o mal que existe na face da terra são praticados pelos homens, né? São praticados pelos homens, mas os homens sendo ferramenta de Satanás e dos demônios. Então a humanidade tem que prestar atenção, tem que vigiar e tem que pedir a Deus para repreender os demônios da mente, e os demônios do coração e os demônios da carne, pois todo mal que existe não tem como o diabo fazer nada sozinho e nem os demônios fazer nada sozinho. Quem faz tudo é os homens, mas os homens usados por Satanás e pelos demônios. Então todo mal que existe na face da terra é praticado pela humanidade, mas a humanidade usados por Satanás e pelos demônios. A humanidade sendo ferramenta do diabo e dos demônios, né? Então não existe inferno a não ser criado pelo próprio homem, pela própria humanidade, mas a humanidade sendo usada por Satanás e pelos demônios, entendeu? Então, tudo que existe de mal, tudo que existe de mal que a mente humana possa alcançar, o coração humano possa alcançar, a carne humana possa alcançar, tudo que existe de mal, quem pratica é a humanidade. A humanidade. O diabo ele não faz nada sozinho. E o diabo ele tem um tempo determinado na Terra para usar a humanidade, para matar, roubar e destruir, para fazer tudo o que está acontecendo no planeta Terra. Mas nós que creiamos em Deus, nós temos que pedir discernimento para Deus. Quem está nos usando? Nós temos que pedir sabedoria a Deus, quem está nos usando. Nós temos que pedir direção a Deus, quem está nos usando, né? E sempre fazer o bem, plantar o bem para colher bons frutos, né? E repreender todo Satanás que possa vir na mente humana, e repreender todo Satanás que possa vir no coração humano, e repreender todo Satanás que possa vir na carne humana, né? Se o mal vir por um caminho, seja ele físico ou espiritual, que o nosso eterno Criador faça com que ele bata em retirada pelo mesmo caminho antes que nos chegue, né? Então, quando o nosso eterno Criador esteve aqui nessa terra como filho da Virgem, que como Pai tudo ele criou, né? Aí como houve uma rebelião nos céus, que ele expulsou uma terça parte dos céus para a terra, aí os anjos lá nos céus fizeram festa, né? Que ai dos moradores da terra, que o diabo e os demônios foram expulsos para os ares, para a terra e para as águas, né? Porque agora no céu não tem mais acusador. No céu é só festa de dia. No céu tá em festa de dia e de noite, porque não tem mais o mal nos céus. O mal foi expulso dos céus para a terra. Então, os anjos caídos da humanidade e toda a humanidade dessa terra são enganados pelos demônios. A palavra de Deus fala em Apocalipse capítulo 12, do versículo 7 ao 12. Fala que toda a humanidade, todos os vivos dessa terra, o diabo engana todos os vivos dessa terra. Entendeu? Então, o diabo engana todos os vivos, enganar os pastores, engana os bispos, engana os bruxos, engana a todas as pessoas, né? A todo ser humano. Todo ser humano, muitas vezes, são enganados pelo diabo e pelos demônios. Muitas vezes acham que Deus está usando eles e quem está usando eles é Satanás e os demônios, né? Sem exceção, todas as vidas da terra são enganados por Satanás e pelos demônios. Então a gente tem que pedir discernimento para Deus, para Jesus, para nós sabermos quando é que o diabo e os demônios estão nos enganando, para nós pedir para Jesus, que é o criador do diabo e dos demônios, repreender todo Satanás da mente humana, todo Satanás do coração humano e todo Satanás da carne humana, ou seja, todo Satanás e todos os demônios, né? E quando o nosso eterno esteve aqui nessa terra como filho da Virgem, sim, quando morremos, paramos de existir. Nem os anjos e nem os demônios podem fazer mais nada pelos mortos. Eles enganam. Eles aparecem em sonho, em pesadelo, enganando que é a pessoa que morreu, mas não é aquela pessoa que morreu, é um demônio se passando por aquela pessoa que morreu. Porque eles conhecem os céus e a terra, né? O Satanás e os demônios conhecem os céus e a terra. Então eles enganam todos os vivos dessa terra. Não tem uma pessoa que tem inteligência do diabo e dos demônios. Eles enganam todos os dessa terra. E Deus, agora a gente tem que pedir para Deus discernimento, porque Deus dá o discernimento.
quem está nos enganando, quem está nos usando. Se é Deus ou se é o diabo, se é Deus ou se é os demônios, né? Então, Deus nos dá discernimento de repreender os espíritos mal da mente, do coração e da carne. Pedir para o próprio Jesus. Jesus repreenda todos os demônios da mente humana, porque Jesus que criou os demônios, né? Jesus repreenda todos os demônios do coração humano. Jesus repreenda todos os demônios da carne humana, porque tudo foi criado pelo Eterno, e só o Eterno tem poder de repreender aquilo que ele mesmo criou, né? Então, quando o nosso Eterno esteve aqui nessa terra, porque como o Pai, o nosso Eterno tudo criou, como o Pai, o nosso Eterno olhou dos céus para a terra, e não viu justo que ele mesmo veio aqui nessa terra, se submeteu, se fez filho de uma virgem para cumprir toda a incapacidade de todas as pessoas que já existiram nessa terra e que não existe mais, de todos e de todas, né? Mas para ele todas e todas são existentes, pois até os fios de cabelo das vossas cabeças estão todos contados, de todos nós, de todos que não existem, de todos e todas que não existem mais, de todos e todas que existem e de todos e todas que estão existindo até a volta do Eterno. Para o Eterno, todos e todas já são existentes, pois quando nada existia, o nosso eterno Criador já era o Criador de tudo e de todos, né? Jesus Cristo já era o Criador de tudo e todos. Mas quando morremos, nem os anjos e nem os demônios não podem fazer mais nada pelos mortos. Somente o Criador da vida pode trazer existência das vidas que não existem mais de volta, né? Quando as pessoas morrem, as pessoas voltam à origem, que é o pó da terra. Não sai nada dela, nem para o céu, nem para o inferno, nem para ficar vagando. Simplesmente a pessoa cessou o sopro de vida, a pessoa cessa a vida também até a volta do Criador da vida. Somente o Criador da vida tem o poder de trazer todas as vidas que não existe mais à existência novamente. Todas e todos. E somente o Criador pode transformar os que existirem porventura quando ele estiver nas nuvens em corpo de glória corruptível também, que também não deixa de ser uma ressurreição. É por isso que fala que somente um Deus é o autor de todas as vidas, né? Porque ele é o único Deus que tem poder de trazer a existência a todas as vidas que não existe mais de volta. Porque ele que criou a vida lá no princípio. Ele que modelou a vida com as próprias mãos dele, não foi do sexo. Modelou a vida com as próprias mãos dele, construiu aquela casa com as próprias mãos dele, soprou na narina naquela casa com o sopro de vida dele, e aquela alma morta se tornou alma vivente. Então a vida foi criada daquele único sopro do Eterno lá do princípio. E todas as vidas se devem àquele único sopro, mesmo todas as vidas sendo relações do pai com a mãe. O pai maior foi quem criou a vida, né? E ordenou que a vida fosse multiplicadas, né? Então a humanidade multiplica a vida, mas a vida foi criada lá no princípio, com as próprias mãos do Eterno, sem sexo nenhum. Então, todas as vidas se devem ao Criador, porque o Criador que o criou, a vida humana. E todas as vidas que vem existindo de lá para cá se deve ao Criador, se deve àquele único sopro. Entendeu? Porque a vida foi criada pelo único sopro do Eterno. E todas as vidas que já existiram é um sopro. E todos que existem é um sopro. E todos que estão existindo até a volta do Eterno é um sopro. Cessou o sopro, parou a vida. Somente o Eterno pode trazer existência de todos e de todas que não existe mais de volta à vida, ressuscitado com corpo de glória corruptível. E somente o Eterno pode fazer novos céus e nova terra em abrir e fechar de olhos. Ou seja, com aquele único sopro das nuvens que o nosso Eterno vai dar, ele vai trazer a existência de todas as vidas que não existem mais, e as que porventura estiverem existindo não vai passar pela morte, mas por uma transformação que também não deixa de ser uma ressurreição. E desse único sopro também o Eterno vai fazer novos céus e nova terra, em abrir e fechar de olhos. E quando o nosso Eterno esteve aqui nessa terra como filho da Virgem, que como o Pai tudo ele criou, como o Pai ele olhou dos céus para a terra não viu justo sequer, então ele mesmo veio aqui cumprir a incapacidade de todas as vidas que já existiram, de todos e todos, e de todos e todos que existem hoje, e de todas e todos que vai existir até a volta dele, ele veio cumprir a incapacidade de tudo e de todos. E quando nosso Eterno esteve aqui na terra como filho da Virgem, nos ensinou a orarmos a ele essa seguinte oração: Pai nosso que está no céu, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino,
E seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu e nos céus. Ao pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. E perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixe, Pai, nós entrarmos em tentação. Livra-nós, Pai, de toda e qualquer estratégia do diabo e dos demônios contra as nossas vidas. E livra-nós também, Pai, de toda e qualquer maldade dos vivos dessa terra contra as nossas vidas. Né? Porque se o nosso Eterno nos livrar da maldade dos vivos dessa terra, automaticamente o Eterno está nos livrando de Satanás, dos demônios e de todas as espécies de inferno. Então, que o nosso Criador nos proteja, nos dê saúde, nos dê prosperidade, nos dê alegria e nos dê vida e saúde, prosperidade e alegria. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo ar que respiramos, que vem de ti, que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo sopro de vida que somos, que vem de ti, que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo ar que respiramos, que vem de ti, que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo espírito de vida que somos, que vem de ti, que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo ar que respiramos, que é de ti, que é de ti, pela respiração de vida que somos, respiração de vida que somos, que vem de ti, que é de ti. Quer dizer, todas as palavras são um só significado. É a vida, é Jesus Cristo, é o Criador dos nossos dias, dos nossos segundos, das nossas horas, dos nossos anos. Né? É o dono do tempo, é o dono de todos os tempos, é o dono da vida, Jesus Cristo. Gratidão, a vida ela nunca morre, porque a verdadeira vida é Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai trazer existência a todas as vidas que não existem mais de volta, de todos e de todas, ressuscitados com corpo de glória incorruptível, e vai transformar as que porventura ele alcançar, quando ele voltar a tiver alguma vida. Essas vidas não necessariamente passarão pela morte, mas por uma transformação que também não deixa de ser uma ressurreição, né? Porque a pessoa que estiver no leito do hospital, já em tempo de morrer com 100, 150 anos, vai voltar a ser um jovem de 18 anos, né? Com corpo de glória incorruptível, né? Com a mente santa, não vai vir mais nenhuma espécie de mau pensamento, porque o mal já não vai mais existir. Com o coração santo, porque não vai existir mais nenhuma espécie de maldade, né? Porque a palavra de Deus fala assim, ó, que toda mente de todos os vivos dessa terra, mente, de todos, mente é mentiroso e mentirosa, todas as mentes, porque vem toda espécie de mentira na mente humana. E todo o coração de todos os vivos dessa terra é mais enganoso do que todas as coisas, porque vem engano em todos os corações humanos, vem coisas inverdades em todos os corações humanos, vem coisas inverdades em toda a mente humana, e toda carne é pecaminosa. Mas por isso que Deus vai fazer tudo novo quando ele voltar das nuvens, né? Temos que crer nesse Deus e temos que pedir esse Deus para repreender todo espírito mal da mente humana, expulsar e repreender todo espírito mal da mente humana, repreender e expulsar todo espírito mal do coração humano e repreender e expulsar todo espírito mal da carne humana, porque do nosso eterno Criador, dele é o reino, é o poder, é a honra e é a glória para todo sempre, de eternidade a eternidade. Sempre foi e sempre será. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida e por tudo que o Senhor é para mim e para todas as vidas e para todas as espécies de vida e para a vida humana. Gratidão, eterno Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra e de todas as espécies de vida e da vida humana. Gratidão, eterno Jesus, pela vida. Que o Senhor abençoe poderosamente a minha vida, a vida dos meus pais, a vida de todos os meus que estão acordados, a vida de todos os meus que estão dormindo, que não são cônscios de nada, mas para o Senhor todos e todos são existentes, e a vida de todos os meus que estão existindo de hoje até a volta do nosso eterno. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos nós. Que muitas vidas não são existentes, mas para o eterno todas são existentes. Pois quando nada existia, o nosso eterno já era o Criador de tudo. E até os fios de cabelo das vossas cabeças estão todos contados. De todos e todos que não existem mais, de todos e todos que existem, e de todos e todos que estão existindo até a volta dele, do eterno. Até os fios de cabelo da cabeça estão todos contados. E o nosso eterno Criador conhece cada um e cada uma pelo nome. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida.